Olá, pessoal, como todos estão? Vamos para mais uma aulinha nossa de biologia, a 10ª aula no geral e a nossa 4ª aula, né? Minha com vocês. Hoje a gente vai continuar dentro dos conceitos da ecologia, a gente vai conversar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos, tá? Esse conteúdo ele é parte da disciplina da Biologia 1 e eu sou a professora Clara Batista. Bom, então o que seriam os ciclos biogeoquímicos? São processos biológicos e geoquímicos. Logo, eles vão envolver componentes bióticos e abióticos. Lembra que a gente já falou sobre bióticos e abióticos? Lembra que bio é vida e quando tem um A na frente, quer dizer não. Então, ele vai envolver elementos vivos, né, dentro desses componentes bióticos e elementos não vivos dentro dos componentes abióticos, tá? Os ciclos biogeoquímicos, eles vão ser responsáveis, né, pela ciclagem dos nutrientes e da água nos ecossistemas. Por que eu preciso dessa ciclagem? Porque os elementos químicos eles estão disponíveis em quantidades limitadas nos ecossistemas, tá? Esses elementos químicos, eles vão fazer parte, vão compor a matéria orgânica. E aí a importância da decomposição, né, nesse processo de ciclagem de nutrientes para reabastecer os estoques de nutrientes inorgânicos, tá? Então, a rota específica dos ciclos, né, dos elementos dentro dos ciclos, ela vai depender desse elemento, de qual elemento a gente está falando, e da estrutura trófica no ecossistema. Então, agora a gente vai ver alguns desses ciclos, os ciclos mais importantes, os que caem mais em prova, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver é o ciclo da água. Muita gente já deve ter ouvido falar do ciclo da água, já tem alguma ideia de como ele funciona, tá? A gente tem aqui na nossa imagem um esqueminha, tá? E a gente já vai chegar nele. Então, algumas características do ciclo da água, né? A gente pode encontrar água em 3 estados físicos, tá? A gente tem ela no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? Os reservatórios, né, desse elemento vão ser os oceanos, que vão corresponder a 97% do total de água que a gente tem. As geleiras e as calotas polares vão ser representadas por 2% do total que a gente tem. E os rios, águas subterrâneas e lagos, eles vão corresponder a 1% do total de água, beleza? Qual é a importância biológica da água? A água é essencial para todos os organismos vivos, tá? E a água também, a umidade, né? Ela vai influenciar os processos ecossistêmicos, tá? Ou seja, ela vai influenciar, a quantidade dela vai influenciar a produção primária, né? A fotossíntese, beleza? E também a decomposição, tá? Como a gente pode ver no esquema, a gente tem a água, né, em estado líquido nos oceanos, nos rios, né, através da evaporação dos oceanos e da evapotranspiração da Terra, ela vira vapor d'água e a gente consegue encontrar, né, ela nas nuvens, tá? Essas nuvens elas podem se movimentar. E aí, essas nuvens, em algum momento, elas vão precipitar. E aí, elas podem precipitar sobre o oceano ou sobre a Terra, tá? Sobre a Terra, elas vão percolar no solo, vão entrar no solo, e aí elas vão abastecer as nascentes dos rios, os lagos e as águas subterrâneas, beleza? Bom, então a seguir a gente vai ter o ciclo do carbono, tá? Como característica desse ciclo, a gente vai ter os organismos fotossintetizantes, que eles vão usar o dióxido de carbono e converter o carbono em formas orgânicas que vão ser usadas pelos consumidores, tá? Como reservatório de carbono, a gente vai ter os combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, carvão. A gente vai ter também o carbono presente nos solos, nos sedimentos de ambientes principalmente aquáticos.
nos oceanos, na biomassa vegetal e animal e na atmosfera, tá? E a principal importância, né, a importância biológica do carbono é que ele forma as estruturas das moléculas orgânicas que são essenciais para todos os organismos, tá? Então, como a gente pode ver no esquema, a gente tem uma quantidade, né, de dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono ele vai ser proveniente da queima de combustíveis fósseis e da madeira também, essa queima. Ele vai ser proveniente do processo da decomposição e também vai ser proveniente do processo de respiração dos seres vivos, tá? Respiração celular. Esse dióxido de carbono presente na atmosfera ele vai ser absorvido pelo fitoplâncton e pelos vegetais, beleza? Que através do processo da fotossíntese vão utilizar esse carbono que está presente no dióxido de carbono para produzir moléculas orgânicas que vão ser usadas pelos consumidores também, tá? Então, assim, através da fotossíntese, ele entra na cadeia e ele vai passando de nível trófico para nível trófico, tá? Até o momento da decomposição. Bom, na verdade, durante esse tempo todo, ele vai ser liberado, uma parte desse carbono vai ser liberado através da respiração celular dos seres vivos, e uma outra parte vai ser liberada somente com a decomposição desses organismos. Bom, na sequência, a gente vai ver, então, o ciclo do fósforo, tá? Quais são as características desse ciclo, então? A principal fonte, né, de entrada no ciclo do fósforo é através do intemperismo das rochas, que vai adicionar o fosfato ao solo, tá? O que seria o intemperismo? Ele é o processo de transformação das rochas em virtude da ação de agentes físicos, químicos e biológicos, beleza? Só para a gente dar uma relembrada. Então, os principais reservatórios do fósforo, eles vão ser as rochas sedimentares, de origem marinha principalmente, solos, oceanos e em organismos, né? Ele está presente nos organismos, tá? A importância biológica do fósforo é que ele é um componente muito importante, né, de moléculas fundamentais para o metabolismo celular. Então, ele está presente, por exemplo, nos ácidos nucleicos, ele está presente nos fosfolipídios das camadas, beleza? Que vocês já devem ter visto na outra parte da biologia, ou se ainda não viram, ainda vão ver, né? Além disso, o fósforo, ele é um nutriente limitante do crescimento das plantas, tá? E ele está ligado com a eutrofização. Como assim ele é um nutriente limitante do crescimento das plantas? A presença dele ou a falta dele vão influenciar no crescimento ou não das plantas, tá? Então, agora passando para o esqueminha, a gente pode ver que a gente tem ali o intemperismo das rochas como principal entrada, né, de fósforo através do fosfato no ciclo. A gente tem o escoamento desse fosfato. A partir do escoamento, a gente tem uma decomposição e absorção, né, ali do fosfato pelo plâncton, tá? Ele fica dissolvido, ele é absorvido de volta pelo plâncton e tudo mais. A gente tem uma parte dele que vai se sedimentar, ou seja, ele vai descer e ficar lá no fundo dos rios, tá? Ou dos rios, dos lagos, onde é que ele esteja, tá? A gente tem uma parte significativa também que vai ser absorvida pela planta, né, de fósforo, de fosfato, que vai ser absorvido pela planta e que, através do consumo, né, dos consumidores, dessa planta pelos consumidores, ela vai passando de nível trófico, tá? E aí, através da decomposição, esse fósforo, ele vai voltar
também para sedimentar, para sedimentação e tudo mais. Esse material sedimentado, em um dado momento, ele pode vir a se transformar numa rocha sedimentar e, a partir da sua exposição, ou não, ele vai, mais uma vez, sofrer intemperismo e aí volta para o início do ciclo, beleza? Bom, então, para a gente finalizar os nossos ciclos, a gente vai ver agora o ciclo do nitrogênio, tá? Então, a gente vai encontrar o nitrogênio, em grande parte, na nossa atmosfera, tá? E a principal rota de entrada desse nitrogênio no ecossistema é através da fixação. Essa fixação ela pode ser biológica, através de processos realizados por cianobactérias e por algumas bactérias e fungos, tá? E essa fixação ela também pode ser uma fixação física, tá? Que vai acontecer através de relâmpagos e da atividade vulcânica, tá? Os reservatórios que a gente tem de nitrogênio, como eu já comentei com vocês, vai ser principalmente na atmosfera. Então, a nossa atmosfera ela é constituída de 78% de gás nitrogênio. A gente também pode encontrar o nitrogênio em solo e sedimentos de lagos e rios e oceanos também. A gente pode encontrar nitrogênio na água superficial e na água subterrânea e também na biomassa, tá? Qual seria a importância do nitrogênio? Assim como o fósforo, ele é um componente muito importante de moléculas fundamentais para os seres vivos, então ele também está presente nos ácidos nucleicos, por exemplo, ele vai estar presente nas proteínas, em algumas proteínas, vai estar presente na molécula de ATP, tá? Também a gente vai ter, assim como o fósforo, o nitrogênio como um nutriente vegetal limitante de crescimento. Então, a presença dele, ou a ausência dele, ou a falta dele, vai influenciar as plantas, os vegetais, as algas também, a crescer ou não, tá? Como a gente pode ver na figura, é mais ou menos o que eu comentei com vocês antes. A gente tem uma grande quantidade de nitrogênio na atmosfera. Essa fixação, esse nitrogênio na atmosfera, ele vai ser fornecido, vamos dizer assim, por gases de nitrogênio reativo, de indústrias, por exemplo, pela desnitrificação, beleza? E ele vai entrar nos ecossistemas através da fixação. Pode ser uma fixação física, através de relâmpagos, por exemplo. Pode ser uma fixação pela associação de fungos e bactérias com raízes, principalmente de leguminosas, tá? Essa fixação ela também pode ser industrial, porque o ser humano ele aprendeu a fixar o nitrogênio e ele é muito importante na produção de fertilizantes, tá? Como eu comentei com vocês, o nitrogênio ele é uma substância, né? É um nutriente que ele influencia no crescimento vegetal. Então, dependendo do solo que você tá tratando, você adicionar nitrogênio, você ajuda aquela planta a crescer, tá? Então, ele é bem importante por isso. Então, é isso, gente. Fechamos os nossos ciclos. E aí tem uma última informaçãozinha que é sobre a eutrofização, tá? Que a gente vai ver no slide a seguir. Bom, então o que seria a eutrofização? Eutrofização ela vai ser o fenômeno resultante da alta disponibilidade de nutrientes em um ambiente aquático, tá? Então eu trouxe um esqueminha aqui só para a gente ajudar na nossa visualização, tá? Em um ambiente equilibrado, em um ecossistema equilibrado, a gente vai ter um nível normal de disponibilidade ali de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Como eu comentei com vocês, o nitrogênio e o fósforo, eles são limitantes, eles influenciam o crescimento dos vegetais, das algas, tá? Como eles vão estar no nível normal, a gente vai ter um nível normal de crescimento e proliferação das algas, tá? O consumo de oxigênio vai ser normal e isso vai permitir que outras formas de vida coexistam ali naquele espaço. Então, a gente vai ter, por exemplo, peixes que vão estar respirando,
beleza? Quando a gente tem um ecossistema desequilibrado, ou seja, a gente tem, por exemplo, um esgoto não tratado sendo jogado ali naquele ambiente, fertilizantes artificiais, a gente vai ter um excesso de nutrientes, de nitrogênio e de fósforo, por exemplo. Com a grande disponibilidade desse recurso, o que vai acontecer? As algas vão se proliferar, vão crescer e vão se proliferar, né? Você vai ter uma grande quantidade ali, uma quantidade excessiva de algas em desequilíbrio com aquele ambiente. E aí a primeira coisa que vai acontecer, elas vão formar uma camada que vai impedir a incidência de luz, né, para as algas que estão embaixo fazerem a fotossíntese, vai impedir a fotossíntese, né? Que só para a gente lembrar, a fotossíntese ela produz oxigênio, né? Um dos produtos finais é oxigênio. E além disso, as algas elas também respiram, então elas fazem respiração celular, né? Então elas também vão estar consumindo em maior quantidade o oxigênio disponível ali naquela água. O que vai acontecer? As outras formas de vida não vão ter oxigênio para consumir e vão acabar morrendo, tá? O que acontece além disso, para um segundo momento, é que esses organismos, né, que estão ali, que acabaram morrendo e que estão ali, no processo de decomposição também eles vão liberar gases tóxicos, né? Então, ainda vai desequilibrar ainda mais aquele ambiente, tá? Então eu trouxe pra gente ver, um esqueminha bem de desenho, mas a gente consegue ver isso, era muito frequente, né? Agora a gente vê mais de vez em quando. Notícias como essa, por exemplo, de que um belo dia a gente acorda e a gente tem uma mortalidade, uma grande quantidade de peixes mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí fica aquele cheiro horrível e tudo mais. Por que isso acontece? Normalmente isso acontece quando, de alguma forma, a gente revolve o sedimento que está no fundo da lagoa, aí você vai ter uma disponibilidade de nitrogênio e fósforo muito grande, e aí vai acontecer exatamente isso que a gente exatamente esse processo que a gente acabou de comentar. Então você vai ter muito nitrogênio muito forte, você vai ter uma proliferação de algas, a proliferação de algas você vai ter um consumo excessivo do oxigênio e os peixes acabam morrendo. Beleza? Gente, esse é o final da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem me procurar. Só para lembrar que esse conteúdo que a gente está vendo, que a gente viu nessa aula, ele está na nossa apostila do módulo 1. Se vocês precisarem consultar, podem consultar. Tem alguns exercícios também que eles estão um pouco misturados com alguns outros de outros conceitos, né? Que a gente ainda não viu, por isso eu ainda não passei para vocês, mas a gente vai chegar lá, a gente vai ver, tá bom? E é isso, gente. Por hoje é só. Estudem, qualquer dúvida me procurem. Beijinhos e até a próxima aula.